Há momentos na vida em que a voz de Deus não vem como um trovão que estremece as montanhas, nem como um clarão que rasga o céu. Às vezes, ela chega como um sussurro, um toque suave, uma impressão tão discreta que só o coração atento consegue perceber. E é exatamente aí que muitos se perdem, esperando que o Criador fale sempre de forma grandiosa, acabam ignorando o murmúrio do Espírito. O Espírito Santo não está interessado apenas em dar grandes direções para os grandes momentos. Ele também fala nos detalhes. Ele guia nas pequenas decisões, nos encontros aparentemente casuais, nos gestos simples que, muitas vezes, mudam o rumo da nossa história. E para ouvir essa voz, é preciso silenciar as outras. Vivemos numa geração viciada em ruído. É música o tempo todo, notificações incessantes, opiniões por todos os lados. E, no meio dessa avalanche, a voz do Espírito se torna como um farol distante, não porque ele tenha parado de falar, mas porque nós deixamos de prestar atenção. Pense em Samuel, ainda menino, deitado no templo, quando ouviu seu nome ser chamado. Ele não reconheceu a voz de Deus de imediato. Precisou ser orientado por Eli a responder: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." Essa é a postura que precisamos resgatar, a de um coração que se aquieta e diz, com sinceridade, que está disposto a ouvir e obedecer. Porque ouvir sem obedecer é como receber um mapa e não seguir o caminho indicado. A direção foi dada, mas o destino nunca será alcançado. Quantas vezes o Espírito Santo já te alertou com aquela inquietação na alma? Quantas vezes ele te fez sentir um aperto no peito quando estava prestes a tomar uma decisão errada? Ou te deu uma paz sobrenatural quando, aos olhos humanos, não havia motivos para descansar? O Espírito fala por meio da palavra, de sonhos, de circunstâncias, de pessoas, de um louvor que toca na hora certa, até do silêncio. Mas é sempre uma voz alinhada com a verdade eterna de Deus. Ele nunca contradiz o que já foi revelado nas Escrituras. O desafio é discernir. E discernimento não se adquire na pressa, mas no relacionamento. Quanto mais você anda com Deus, mais reconhece a sua voz. Assim como uma ovelha conhece o timbre do pastor, você vai começar a perceber que aquela impressão no coração não é um pensamento aleatório, mas um direcionamento divino. E aqui está um segredo: muitas das maiores bênçãos que você vai viver dependem da sua resposta imediata à voz do Espírito. Não é sobre entender todos os detalhes. É sobre confiar no caráter de quem está falando. Abraão ouviu: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Não havia mapa, não havia coordenadas, não havia garantias. Mas havia a voz. E ele obedeceu. Foi essa obediência que abriu caminho para promessas que abençoaram gerações. A sensibilidade à voz de Deus não é algo automático. É como afinar um instrumento. Requer atenção, prática e tempo. E muitas vezes, para afinar, é preciso ajustar e cortar excessos. Talvez você precise se afastar de certas vozes que estão te confundindo. Talvez precise trocar tempo nas redes sociais por tempo em oração. Talvez precise ler mais a palavra para que a verdade seja o filtro de tudo que você ouve. Porque, no fim, a voz que vai guiar seus passos na direção certa não é a mais alta, mas a mais verdadeira. E lembre-se, o Espírito Santo não é apenas um mensageiro, ele é um companheiro. Ele não só te aponta o caminho, ele caminha com você. Ele consola, fortalece, corrige, ensina. Ele é aquele amigo que nunca desiste, mesmo quando você insiste em não ouvir. Se você hoje sente que está distante, que perdeu a sensibilidade, que não consegue mais discernir se é Deus ou sua própria voz, não desanime. A sintonia pode ser restaurada. Começa com um passo simples: parar, respirar, falar com Ele. Dizer: "Espírito Santo, me ensina a ouvir de novo." E então, preparar o coração para obedecer, porque a voz de Deus sempre vai nos conduzir para caminhos que nos aproximam dele e nos afastam daquilo que nos destrói. Talvez, nesse exato momento, Ele já esteja falando com você através desta palavra. Talvez esteja lembrando de algo que você precisa fazer: perdoar alguém, mudar de direção, ou simplesmente esperar. Não endureça o coração. A resposta que você dá hoje pode determinar a colheita que terá amanhã. E agora, antes de seguirmos para o próximo bloco, quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já começou a falar com seu coração, não saia daqui sem se inscrever no canal. Isso não é apenas um clique, é se juntar a uma comunidade de fé, oração e palavra, que todos os dias compartilha conteúdo que fortalece e transforma vidas.
Aperte o botão de inscrever-se agora, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo, e já deixe o seu like para que essa palavra alcance ainda mais corações. O que Deus está liberando aqui não é apenas para você, é para muita gente que ainda nem sabe que precisa ouvir. E você pode ser a ponte para isso. Às vezes, Deus fala com clareza cristalina, outras vezes, sua voz é um sussurro tão suave que quase passa despercebido. Mas não importa a forma, sempre que o Espírito Santo fala, algo em nós é tocado profundamente. O grande desafio não é apenas ouvir, mas obedecer. Muitos escutam, poucos respondem. E a diferença entre apenas ouvir e obedecer é a mesma que existe entre saber o caminho e realmente caminhar por ele. Quando nos tornamos sensíveis à voz de Deus, começamos a perceber que Ele se importa com tudo, desde as grandes decisões que mudam nossa história até os detalhes do dia a dia que, à primeira vista, parecem irrelevantes. O Espírito Santo pode te impedir de entrar em um lugar, pode te impulsionar a falar com alguém, pode te encorajar a orar por uma pessoa que nem sabe que você está orando. E se você ignorar, talvez perca uma oportunidade que nunca mais se repetirá. Ser guiado pelo Espírito é viver com o ouvido no céu e os pés na terra. É entender que nem sempre Ele vai explicar o porquê, mas sempre vai nos conduzir ao melhor. E, para viver assim, precisamos de intimidade. Intimidade que se constrói no secreto. Intimidade que exige silêncio interior. Intimidade que cresce cada vez que obedecemos. Por isso, agora, vamos parar tudo. Fechar as distrações. E falar com Deus. Essa oração não é uma repetição mecânica. É um momento para abrir o coração e dizer ao Espírito Santo que você quer aprender a ouvir sua voz de novo. Que você quer voltar à sensibilidade de antes, ou talvez experimentar pela primeira vez essa conexão tão real. Se possível, feche os olhos, respire fundo e ore junto comigo. Pai amado, eu entro na tua presença agora com reverência e amor. Meu coração está aberto. Meus ouvidos espirituais estão atentos. Minha alma tem sede de ti. Eu reconheço que, muitas vezes, o barulho do mundo abafou o som da tua voz. Reconheço que me distraí com tantas coisas, me deixei levar pelas preocupações, e acabei esquecendo de parar para simplesmente te ouvir. Mas hoje, Senhor, eu quero voltar. Voltar ao lugar onde eu podia sentir o teu toque suave. Voltar ao lugar onde a tua voz me guiava com clareza. Voltar ao lugar onde obedecer era mais importante do que entender. Espírito Santo, perdoa-me por cada vez que ignorei o teu direcionamento, por cada vez que endureci o coração e segui meu próprio caminho, por cada vez que tua voz me chamou e eu não quis responder. Eu sei que a tua voz é vida. Sei que ela me livra de caminhos de morte. Sei que ela me conduz à paz, mesmo no meio do caos. Por isso, eu te peço, desperta minha sensibilidade espiritual. Que os meus ouvidos sejam afinados para ouvir cada sussurro teu. Que a minha mente seja renovada para entender a tua direção. Que o meu coração seja humilde para obedecer sem questionar. Ensina-me a reconhecer o teu falar nos detalhes do dia. Ensina-me a parar quando tu disser pare. Ensina-me a avançar quando tu disser avance. Ensina-me a esperar quando tu disser espere. Senhor, eu não quero mais andar sozinho. Eu não quero mais decidir pelo impulso da carne ou pela lógica humana. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito em tudo. E, se para isso for necessário, retira de mim as vozes que me confundem. Corta as distrações que me afastam de ti. Silencia o que não vem de ti. Coloca dentro de mim um amor tão profundo pela tua presença que nenhuma outra coisa consiga me satisfazer. Eu te entrego meus medos, minhas dúvidas, minhas inseguranças. Sei que tu és fiel para me guiar, mesmo quando não vejo o caminho inteiro. Aumenta a minha fé, para que eu confie na tua voz, mesmo quando ela me leva por lugares desconhecidos. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando isso significa ir contra a opinião de todos. Espírito Santo, toma o controle. Guia-me nas palavras que eu digo, nas decisões que eu tomo, nos passos que eu dou. Que cada parte da minha vida seja um reflexo da tua direção. Eu oro para que o meu coração nunca se torne insensível à tua presença. Que eu chore de alegria quando sentir o teu toque. Que eu me quebrante quando for corrigido. Que eu me levante renovado quando for encorajado. Senhor, quero estar tão alinhado contigo que, quando tu falares, eu não apenas ouça, eu responda. Hoje, eu faço um compromisso diante de ti, viver guiado pelo Espírito, e não pela minha própria vontade. Renova minha mente.
Purifica meus pensamentos. Santifica meus desejos. Que a tua voz seja sempre mais forte que as minhas emoções. Que o teu querer seja sempre maior que os meus planos. Que a tua glória seja sempre mais importante que a minha satisfação. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu não percebo, tu estás falando. Mesmo quando eu não compreendo, tu estás agindo. Mesmo quando eu falho, tu continuas me chamando. Eu declaro que, a partir de hoje, viverei mais atento, mais sensível e mais disposto a obedecer. E que cada passo meu seja guiado por ti, até o último dia da minha vida. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo. Sinta a paz que vem quando você se alinha à voz de Deus. Essa paz é sinal de que Ele ouviu sua oração. Não se trata de emoção passageira, mas de uma decisão de caminhar ouvindo o Espírito. E lembre-se, essa sensibilidade será fortalecida à medida que você continuar buscando. Leia a palavra. Ore. Silencie para ouvir. E, acima de tudo, obedeça. Se essa oração falou com você e você quer continuar nessa jornada de ouvir e obedecer à voz de Deus, se inscreva agora mesmo no canal. Aqui, todos os dias, liberamos mensagens e orações que fortalecem, inspiram e transformam vidas. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho para receber cada novo vídeo e deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. Você não está sozinho nessa caminhada. Somos uma família espiritual e queremos crescer juntos. Então, vem com a gente. Porque, quando o Espírito fala ao coração e nós obedecemos, milagres acontecem. Você já percebeu como, às vezes, a voz de Deus não chega como um trovão, mas como um sussurro suave? A expectativa humana, muitas vezes, é de que o Senhor fale de forma dramática, visível, estrondosa. Mas a realidade espiritual nos mostra outra verdade. Deus fala com clareza, mas também com sutileza. E apenas quem cultiva intimidade com Ele é capaz de discernir essa voz no meio de tantos ruídos. No mundo acelerado em que vivemos, é comum nossa mente estar tão sobrecarregada que, mesmo que o Senhor esteja falando, não conseguimos ouvir. O Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele chama de forma doce, mas firme. Ele não grita para chamar atenção. Ele se revela para quem está disposto a se aquietar e ouvir. A palavra nos mostra o exemplo de Elias, um homem que havia acabado de viver uma manifestação sobrenatural no Monte Carmelo, vendo fogo descer do céu. Mas, logo depois, no Monte Horebe, Deus não se revelou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio numa brisa suave. Essa brisa foi suficiente para Elias se cobrir com um manto e reconhecer: é o Senhor. Assim também é conosco. Muitas vezes, estamos esperando por grandes sinais, mas o Senhor está se revelando nas coisas simples. Talvez seja naquele versículo que você já leu dezenas de vezes, mas que, de repente, fala com você de um jeito diferente. Talvez seja na lembrança de um louvor que surge no coração, mesmo no meio de um dia corrido. Talvez seja no conselho de alguém que nem sabe o quanto suas palavras foram resposta para sua oração. Quando o Espírito fala ao coração, ele não apenas informa, ele transforma. Não é só sobre saber o que fazer, mas sobre ser moldado por aquilo que ele comunica. É por isso que precisamos de sensibilidade espiritual, porque a voz de Deus não é apenas um som, é uma direção para a vida. Mas como desenvolver essa sensibilidade? Primeiro, aprendendo a reconhecer a presença de Deus na rotina. O Senhor não está apenas no templo ou nos cultos, Ele está no seu caminho para o trabalho, na sua mesa de café da manhã, nas conversas com sua família. Ele está nas pequenas coisas, e quanto mais você o reconhece no cotidiano, mais fácil se torna ouvir sua voz. Segundo, é preciso filtrar as vozes que disputam a sua atenção. Vivemos cercados de informações, opiniões e distrações. Se não tivermos disciplina para silenciar o que não edifica, não teremos espaço para ouvir o que realmente importa. Terceiro, é essencial obedecer ao que já foi falado. Muita gente quer ouvir mais de Deus, mas ainda não respondeu ao que ele já disse antes. A obediência é como um amplificador da voz divina. Quando você atende à primeira instrução, mais instruções virão. A sensibilidade ao Espírito não é um dom raro reservado para alguns, é fruto de relacionamento. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais fácil se torna reconhecer a voz dessa pessoa, mesmo no meio de uma multidão. Assim é com o Senhor. E quando essa sensibilidade é desenvolvida, algo poderoso acontece. Você passa a andar com paz mesmo em decisões difíceis.
Você consegue discernir o que é urgente do que é importante. Você aprende a esperar quando Deus diz espere e a agir quando Ele diz vá. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão que parece confusa. Você ora, busca, pensa, mas ainda não vê clareza. A minha palavra para você é: não tenha pressa de decidir sem ouvir. O Espírito Santo sabe o caminho, e Ele vai falar no momento certo. Enquanto isso, permaneça em oração, medite na palavra e mantenha seu coração limpo de ansiedade. Sabe o que é lindo nisso tudo? É que quando o Espírito fala ao seu coração, você não fica apenas com uma resposta, mas com a certeza de que Ele está com você em cada passo. Essa certeza vale mais do que qualquer explicação, porque a presença de Deus é maior que qualquer resposta. Muitas vezes, Ele não revela todo o caminho, mas dá um passo de cada vez. E esse passo, mesmo pequeno, é seguro porque foi guiado pelo próprio Deus. Então, meu conselho hoje é: cultive o silêncio diante de Deus. Reserve momentos para apenas ouvir, sem pressa, sem agenda. Leia a palavra como quem busca um tesouro. Ore não apenas para falar, mas para escutar. E, principalmente, esteja disposto a obedecer, mesmo que o que ele disser vá contra sua lógica ou seus planos. Porque no final, não é sobre quanto entendemos, mas sobre quanto confiamos. A obediência sempre vai levar você a lugares onde a sua própria capacidade jamais poderia chegar. Lembre-se, a voz do Espírito é vida, é paz e é direção segura. Quando ele fala ao seu coração, ele está te convidando a viver não pela vista, mas pela fé. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Existem outras vidas precisando exatamente dessa palavra. Então, curta este vídeo, para que o YouTube entenda que este conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir a voz de Deus e ser renovado pelo Espírito. E se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que aquecem a alma, orações que renovam a esperança e a palavra que vem direto do coração de Deus. Faça parte dessa família de fé e caminhe conosco nessa jornada de sensibilidade à voz do Espírito. Quando falamos sobre ouvir a voz do Espírito, não estamos tratando apenas de algo que acontece dentro das paredes de uma igreja ou durante momentos explícitos de devoção. O Espírito fala no meio da vida real, no trânsito, na fila do mercado, enquanto lavamos a louça ou colocamos uma criança para dormir. O desafio não está apenas em ele falar, mas em nós percebermos. Muitas vezes, a impressão que temos é que Deus só fala com líderes, pregadores, missionários, ou pessoas que consideramos mais espirituais que nós. Mas isso é uma mentira que nos afasta da comunhão com Ele. A verdade é que o Espírito Santo é presente e ativo em todo filho de Deus, independente de título ou função. Ele é amigo, conselheiro e guia pessoal. Ele quer falar com você, sim, com você que está me ouvindo agora. O Senhor não escolhe momentos importantes para se revelar, Ele escolhe corações disponíveis. E isso significa que mesmo nas tarefas simples do dia a dia, Ele pode te lembrar de um versículo, trazer paz diante de uma preocupação ou impulsionar você a mandar uma mensagem para alguém que está precisando. A sensibilidade à voz de Deus não é algo místico, distante ou inatingível, é prática. É acordar e dizer: Senhor, hoje eu quero estar atento à Tua voz. Fala comigo no que for preciso e me dá coragem para obedecer. Esse tipo de oração abre espaço para experiências extraordinárias no meio de dias comuns. José recebeu direção divina em sonhos, mas também durante conversas com pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas por Deus. Maria, mãe de Jesus, ouviu o anúncio do anjo, mas também guardava e meditava em cada palavra em seu coração. Paulo foi guiado a ir ou não ir a certas cidades, não por lógica humana, mas por direção do Espírito. Em todos esses casos, a chave não foi a grandiosidade do momento, mas a prontidão do coração. O Espírito Santo fala com quem está disposto a ouvir. E ele fala de muitas formas: pela Bíblia, por impressões no coração, por circunstâncias, por pessoas, por sinais. A questão é: estamos atentos? Talvez você esteja se perguntando: mas e se eu me confundir? E se eu achar que é Deus falando e for só minha mente? Esse medo é comum, mas a palavra nos lembra que o Senhor não é um Deus de confusão. Ele confirma o que fala de mais de uma maneira. Se algo é de Deus, estará alinhado à Escritura, trará paz ao seu espírito e, com o tempo, se mostrará frutífero. Quando não for de Deus, ou será contrário à sua palavra ou deixará inquietação.
Por isso, não tema aprender a reconhecer sua voz. Assim como uma criança aprende a distinguir a voz da mãe, nós também crescemos em discernimento espiritual. E quanto mais ouvimos, mais sabemos diferenciar. Outra verdade importante: muitas vezes, a voz de Deus vai nos levar para fora da zona de conforto. O Espírito pode direcionar você a perdoar alguém que feriu profundamente. Pode chamar você a fazer algo que pareça pequeno aos olhos humanos, mas que é grande no plano divino. Pode interromper seus planos para encaixar os dele, e sempre que isso acontecer, será para o seu bem. Obedecer pode custar, mas desobedecer custa muito mais. Cada vez que você diz sim para o que o Espírito fala ao seu coração, você abre uma nova porta de crescimento, de intimidade e de experiências com Deus. E cada sim prepara você para ouvir ainda mais. Essa caminhada de sensibilidade não é uma corrida, é um relacionamento. Haverá dias em que será mais fácil ouvir, outros em que o silêncio parecerá mais presente. Mas até no silêncio, Ele está falando, nos ensinando a confiar mais na presença de Deus do que na sensação momentânea. O segredo é constância, buscar a Deus todos os dias, não apenas quando as coisas ficam difíceis. Quem busca constantemente, reconhece a voz de Deus em qualquer estação da vida. Se hoje você sente que está distante dessa sensibilidade, não se condene. O Senhor não mede o seu valor pela sua performance espiritual. Ele está pronto para recomeçar com você agora mesmo. Basta abrir o coração e dizer: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir e obedecer. E lembre-se, quando o Espírito fala ao coração, ele não apenas aponta um caminho, ele caminha junto. Você não está sozinho. Ele está ao seu lado no passo que você já deu e no próximo que ainda vai dar. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Existem outras vidas precisando exatamente dessa palavra. Então, curta este vídeo, para que o YouTube entenda que este conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir a voz de Deus e ser renovado pelo Espírito. E se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que aquecem a alma, orações que renovam a esperança e a palavra que vem direto do coração de Deus. Faça parte dessa família de fé e caminhe conosco nessa jornada de sensibilidade à voz do Espírito.